Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 18 de novembro de 2012, domingo. O verbete é de número 2482. Ele tem 5 páginas, 44 logias e 10 máximos. O tema é Balzaca cognopolita. A especialidade é holomaturologia. Quem redigiu o verbete com muita classe é a nossa professora Mariana, que está ali muito bem assessorada. Definição. A Balzaca cognopolita é a condição da mulher intermissivista, vivendo com autodiscernimento na faixa dos 30 anos de idade física, habitante da cidade do conhecimento ou cognópsia em Foz do Iguaçu, no estado do Paraná, Brasil, aprendendo os princípios conscienciológicos avançados e manifestando-se de modo condizente com a programação existencial PROEX, rumo à dispersidade e ao completismo existencial, que é o complexo. A oportunidade de imersão em holopensene conscienciológica e fixação da adultidade ginossomática sadia. As renúncias pró-evolutivas necessárias a Balzac intermissivista. A opção pela tarefa do esclarecimento, a TARES. A residência proexogênica na cognópsia, otimizando os ganhos evolutivos da mulher na transição da fase preparatória para a fase executiva da PROEX. O link proexológico contínuo e aprimorado. Manual pessoal de prioridades MPP reatualizado. Eu li apenas as 5 linhas, tem muito mais de 20 aí. Parafatologia agora. A alta probabilidade da Balzac intermissivista ter frequentado as atividades do paracamping transitório pandeiro, a autovivência do estado vibracional profilático, a autoconscientização e vivência multidimensional, a sinalética energética para a psique pessoal depurada, o empenho da tarefa pessoal energética TENEPS, a condição de mini-peça do maxi-mecanismo interassistencial. Agora, nós temos aí, na argumentologia, otimizações, com 18 otimizações dispostas na ordem acróstica para a Balzaca cognopolita, visando melhor aproveitamento evolutivo e intrafísico da vivência teática da neociência conscienciologia. Então, nós temos aí Balzaca cognopolita. Está aí um acróstico. São 18 vocábulos. Agora, nós temos aí na remissiologia dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Autovinculação cognopolitana, musa científica, perfilologia invexológica, postura conscienciológica e trintão sem duplista. Agora, a frase enfática. A vivência plena da intermissivista, na condição de Balzaca cognopolita, é oportunidade ímpar para alavancagem, qualificação e dinamização evolutiva pessoal sadia, rumo ao complexo. Você vivencia a condição de Balzaca ou Balzaco cognopolita? Qual o saldo evolutivo atual? Como pode otimizar tal período evolutivamente? A bibliografia específica, eu chamo a atenção, tem 2 fontes bibliográficas. Agora, a mega análise aí com João Paulo, nós temos 20 itens. Cognópsis, megafoco, trintona, ginopensenidade, intelectualidade, personalidade, autolucidez, autoexpressão, autoconscientização, posicionamento. Dinamismo, duplismo, proexometria, ginoenergia, ginossomatologia. Conscienciometrologia, perfilologia, proexologia, presenciologia e holomaturologia. Agora, o verbete hoje do dicionário é anonimatologia, o argumento é mega confrontológico. Ele é apenas 1,5 página de síntese. Agora, questionamento. É preciso procurar se reconciliar com uma consciência, mesmo que essa consciência não esteja presente no seu dia a dia,
e nem mais conviva com você, aí depende do nível que você está enrolado com essa pessoa. Interprisão grupo kármica, quanto mais a gente esclarecer e fazer acordo, melhorar a situação, melhor. Presta bem atenção, mesmo que esteja à distância. Porque hoje tem muito e-mail, muita internet, eu preciso ir com calma. Professor, no nosso atual nível evolutivo de pré-serenões, intermissivistas, lustros, cosmoéticos, já é aconselhável a atuação interassistencial anônima, sem que os assistidos saibam que os assistiu, além da atuação da TENEPS? O senhor poderia nos falar mais sobre a camuflagem interassistencial da seção interassistenciologia? Olha, o processo todo é o seguinte, a gente ajuda aquilo que pode. Se você pode entrar nessa, tudo bem. Agora, o que é bom é o seguinte, siga o processo da TENEPS através do seu amparador de função. Ele pode te dar mais inspiração, mais adequada, e outra coisa, mais funcional, que dá mais efeito. Agora, a verbetógrafa Mariana, como que surgiu esse tema do verbete para você? Aqui é aquela velha história. Que aí eu falo tudo aqui como é que é o negócio. Comigo surgiu... Parabéns pelo verbete. O que inspirou você a redigir esse verbete? Qual a sua experiência quanto a esse assunto? Como você se sente defendendo o verbete? Tá ótimo. Essas são as perguntas clássicas. Quando o povo pergunta, eu falo, né? Então, a gente decidiu escrever esse verbete porque hoje eu estou com 31 anos e eu decidi, ao momento que eu fiz 30 anos, que aos 30 anos a gente se dá o nome de balzaquiana, né? E tudo isso surgiu a partir de um livro do Balzac, que eu trouxe até para mostrar, que chama Mulher de 30 Anos. Esse livro é do século XIX, né, ele foi publicado em 1842, e a partir deste livro, interessante que esse termo balzaquiana, para designar mulheres na faixa dos 30 anos, só existe no Brasil, a partir da tradução do Paulo Rony com a sua equipe, começou a pegar esse tema, tanto que nos outros países, inclusive na própria França, balzaquiana é só para designar as obras do escritor Balzac. Aqui no Brasil também, mas na linguagem popular ficou conhecido, inclusive já está dicionarizado, Balzaca, Balzaco, balzaquiana, balzaquiano. Então foi por isso que eu decidi. Quando eu fiz 30 anos eu comprei esse livro, me dediquei, né? E aí vi que o tempo estava chegando e que eu precisava fazer alguma coisa. Foi quando eu comecei a TENEPS, foi aos 30 anos. E de lá para cá, eu venho aproveitando bastante o tempo, né? Ô Mariana, balzaquiana foi tema também de marchinha de carnaval. Foi. Eu escutei no YouTube. Mulher só depois dos 30. Ele fala, não quero o broto, não quero, não. E esse tema, antigamente era pejorativo, esse tema, Balzaca, passou dos 30. Hoje não é mais. Hoje não, por isso que eu quis colocar a Balzaca cognopolita, na cognópolis, que aí otimiza muito mais a condição. Por que o termo Balzac é normalmente associado às mulheres e raramente aos homens? Então, a partir desse livro, que aqui o Balzac, antigamente no século XIX, na França, pós-revolucionária, a mulher de 30 anos, ela já era assim, esquecida, já estava casada, tinha filhos, ela não merecia atenção. Jornal de ontem. Sim, aí o Balzac... Entende? Carta fora do baralho. Só que aí o Balzac trouxe essa personagem Júlia, que está na faixa dos 30 anos, e ele diz aqui... Agora, o povo está vivendo há mais de 100 anos. É verdade, é só o começo. Então, isso aí, vocês são dos 30% só. Falta muito ainda. É a turma dos 30%. Você não acha que o megapensentrivocabular da megapensenologia balzaquiana, moeda circulada, ficou pejorativo às mulheres que têm mais de 30 anos? Sim, mas isso existe. Sim, mas nesse sentido, moeda balzaquiana, moeda circulada. É a mulher que já com experiência, com vivência, com prática, uma conotação positiva. E está no Manual dos Megapensenistas e Vocabulários do professor Valdo. Poderia nos falar mais sobre o último item da parafatologia, a parapsicosfera da Balzac, a cognopolita, induzindo lembrança das comunidades extrafísicas avançadas? Sim, quando a mulher na faixa dos 30 anos, ela está homeostaticamente, ela está mais equilibrada, isso induz a memórias intermissivas.
Esse tema foi discutido durante uma mini tertúlia com o professor Valdo, onde ele diz que quando ele vê uma jovem que está homeostática, está equilibrada, ele tem facilidade em vê-la antes aqui do intrafísico, né, no período intermissivo. Então, isso favorece. Todas as noites, antes de dormir, vejo a energia se movimentando pelo quarto. Algumas vezes sinto presença de uma consciência que realiza trabalho energético em mim. Na noite passada, senti uma pressão na barriga e me senti incomodado. Poderia ser assédio? Como proceder nesse caso? Não, é fazer isso. Você anota, põe as datas, tudo com calma e vê o que vai acontecer com o tempo. Acumulando as suas vivências, você vai ter mais uma noção do que está se passando. Agora, quero falar para vocês aqui da 8ª semana da Max ProEx. Isso aqui é impressionante. Vai ser no dia 9 a 17 de fevereiro do ano que vem. Aí tem o 11º balanço existencial. A temática é diversidade proexa, ou seja, a diversificação proexológica do problema da vida. Agora, ó, tem 18 apresentações aqui. Eu vou pegar 5 e vou falar para vocês. Proex e Judaísmo, professor Alexandre Zaslavsky. Marx dissidência do islamismo, professora Sheila Ali Gazaoui. Infiltração cosmoética na África, professora Juliana Costa. Identidade interassistencial, é sobre as minas terrestres, professor Gustavo Vieira. E tem também a Mabel Teles, holobiografia do Zéfiro, é um cara que tem por aí. Pandeirologia, regrupamento evolutivo para vínculo da conscienciologia. Agora, ó, tem ao todo, são 18. É um monte de gente, uma coisa muito séria. É bom vocês olharem isso. 18ª ou 8ª semana de Max ProEx, 11º balanço existencial. Agora, outra coisa. Isso aqui é um livro que acabou de ser lançado, é de literatura. O nome é Autores Amantes da Literatura. Agora, isso aqui é uma revista que é publicada em Foz, esse é o número 5. A revista chama A Vida de Quem Não Morre. É como se fosse os imortais da academia. Entende? É o povo que estuda e trabalha com literatura em Foz. Agora aqui é uma série de apresentações, inclusive o Hildo Carbonera é que fez, é organizador. Agora, eu quero dizer para vocês que tem aqui, na página, logo na página 36, leio, logo existo, a inspiração na vida de Machado de Assis, Maria das Graças Razeira. Depois, página 47, livros escrevem histórias, Gisele Razeira. Agora, na revisão aqui, uma delas é a Laura Sanches, que fez a revisão. Quer dizer, isso aqui, ó, é um livrinho, mas é uma revista, que é a revista A Vida de Quem Não Morre, 2012. Agora, é muito interessante os processos de literatura que tem aqui. Isso aí é lá para baixo, para vocês. Isso acabou de sair, a edição é nova, agora, 2012. Agora, eu passo aqui a professora Mariana para você. Cuidado com ela, hein? Ela sabe tudo, hein? Mariana, então, na e você já era, aqui, você já era, que você não é Balzac mais. Há muito tempo. Agora, na fatologia, aqui a página 1, segunda linha, as renúncias pró-evolutivas necessárias à Balzac intermissivista. Então, essas renúncias pró-evolutivas, a partir do momento que a gente é intermissivista e a gente vive numa sociedade ainda mais patológica, né, mais hospital do que escola, as renúncias, elas são imprescindíveis, né? Então, tem muita bobagem, tem muita superficialidade. Então, se a gente não cortar, realmente a gente pode se perder, a gente pode gastar muito tempo com aquilo que não vale a pena, né? Que a gente tem um objetivo maior aqui, na Coquinópolis.
E na parafatologia, página 2, primeira e segunda linhas, alta probabilidade da Balzac intermissivista ter frequentado as atividades do paracamp transitório pandeiro. O pandeiro, como a gente já sabe, ele durou aproximadamente uma década e foi até 1985. Então, pelas datas, tem muita chance da intermissivista, hoje Balzac, ter passado pela Comunex transitória pandeiro. Eu recomendo a leitura do Dicionário de Argumentos da Conscienciologia, intitulado Pandeirologia. Tá, ok, obrigado. Nada. Oi, Mariana, na página 2, em Principiologia, você poderia falar do segundo princípio, princípio da acuidade nas autopriorizações. Sim, eu vejo que a questão das autopriorizações, o que a pessoa escolhe para ela, tem que ser visto e revisto a todo momento, né? Então, essa acuidade é você ter esse cuidado, esse atilamento, esse foco nas suas priorizações pessoais, que é o que vai fazer você estar evoluindo, utilizando a inteligência evolutiva e dinamizando a sua programação existencial, né? Na paradoxologia, o paradoxo da Cognópolis poder dificultar o megafoco da balzaquiana incauta devido às múltiplas opções de atuação. Que dica que você daria, assim, para as... Eu vejo que aquela Balzac, né, mulher na faixa dos 30, que ela ainda está tateando, ela ainda não sabe as especialidades que ela está, mais ou menos. Então, eu vejo que essa pessoa que ainda não está muito engajada, devido às amplas opções e várias linhas aqui do estudo da Conscienciologia, ela pode demorar um pouco para poder se encontrar. Daí eu vejo que é interessante ela, ao invés de fazer todos os cursos, todas as dinâmicas, ela diminuir isso e procurar fazer mais momentos de reflexão, através da técnica de 5 horas de reflexão, fazer mais laboratórios conscienciológicos e estar mais com ela mesma. Frequentar as tertúlias, anotar, do que ficar tirando para tudo quanto é lado e perdendo tempo. É bom estar atento do que está acontecendo, mas antes você tem que fazer uma autopesquisa para ver o seu temperamento, o que te chama mais interesse, e por aí você vai delineando a sua programação, né, suas especialidades. E Mariana, no final da parafatologia, na 4ª linha, de baixo para cima, você fala a definição do estilo pessoal, ampliando a força presencial da Balzac cognopolita. Então, como você vê essa questão da idade e essa definição do estilo pessoal? Sim, essa questão do estilo pessoal é a pessoa conhecer bem ela, o corpo dela, o que vai bem para ela, o que não vai, e fixar um estilo. Não aquela pessoa que está o tempo todo de uma maneira, cada vez está com o cabelo de uma cor, cada vez... né? Enfim, a questão aqui é a questão da aparência, mas focado, coerente com o conteúdo. Então, tem que ver o que a pessoa quer, o que ela quer aqui, e tem que ter uma aparência que condiz com aquilo que ela está apresentando. E aí, logo depois, você pode continuar também com a descrição e educação necessárias. Eu vejo que isso é a continuação. Porque isso tem tudo a ver com você, né? No caso da Balzac cognopolita, eu vejo que é necessário uma certa descrição, até porque a gente é como se fosse embaixadores da Conscienciologia. E a gente está numa fase onde chama atenção. Então, se você não tem uma postura adequada com aquilo que você fala, aquilo que você está se predispondo, fica incoerente, sabe? Eu vejo que não... Acho que, nesse caso, o menos é mais. Né, fora daqui, aqui dentro tudo bem, mas quando você está lá fora, é interessante você ser mais low profile, né, assim, nesse sentido. Mariana, aqui pode falar. Aqui está, assim, um momentinho, por favor. Ouvindo e a honra aos acordos pré-ressomáticos estabelecidos no período intermissivo. Como é que você vê a posição da Balzac?
Ah, tá. Eu vejo que só o fato da gente estar aqui na Cognópolis já é um autocompromisso, é a nossa reafirmação com a nossa paraprocedência, com aquilo que a gente se propôs antes de vir. Então, a gente está aqui, está atuando, está vivenciando teaticamente, nesse contexto aqui da Conscienciologia, da Cognópolis Foz, é uma maneira da gente honrar os acordos que a gente fez antes de ressomar. Né? Eu vejo que não tem nada de especial, mas você vai estar viabilizando, né, aquelas questões teóricas que você se propôs antes de vir. Mariana, Marilza. Oi, Maria. Parabéns aí, viu? Obrigada. Muito, muito elegante o seu verbete. Bem balzaquiano. Escuta, eu queria que você aprofundasse em teoriologia a teoria das fases proexológicas, que você abrangesse mais essa questão da teoria, né? E falasse um pouco do que você considera essas fases. Tá, essa teoria das fases proexológicas, ela foi citada a primeira vez no verbete chamado fase existencial, que é um verbete muito interessante, em que ele divide as 3 fases preparatórias, né, que as 3 fases existenciais, começando pela fase preparatória, que é de 1 ano aos 35 anos. Aí a fase executiva da PROEX, que é a partir dos 36 até os 70. E a terceira fase, que seria a fase acabativa. Então, eu vejo que, assim, eu trouxe essa questão dessa mulher na faixa dos 30, mas eu vejo que essa questão de gênero, de idade, de tempo, é tudo secundário, sabe, Marisa? Eu vejo que interessante a gente estar preocupado com a qualificação da nossa consciência, independente da fase em que a consciência se encontra. Ok, então você considera... Bom, tá certo, em primeiro lugar, o processo evolutivo. Então, de acordo com o processo evolutivo da consciência que ela vai alcançando, ela vai se identificando nessas fases da própria PROEX, né? As fases, eu vejo que é só uma questão intrafísica que a gente precisa ter, né? São são uma orientação. Técnicas, umas orientações. Mas acho que a consciência não pode se perder do foco que tem que ser a qualificação dela, independente da fase que ela se encontra, das técnicas propostas, ela tem que estar focada nisso. Tá bom, obrigada. Nada. Professor, o que falta para um serenão se tornar uma consciência livre? Poderia-se dizer que por ele ainda apresentar soma e psicossoma estaria sujeito a erros? O problema não é bem erro, o problema é mais de entendimento, de compreensão, de intelecção, de apreensão da realidade. Enquanto o serenão não se sente dominando tudo que tem nesse planeta, ele não quer sair daí. O problema é esse. Então, o processo é entre ele e as consciências livres. Agora, o processo é de cognição, é de entendimento. Para deixar essa vida, nós temos que entender tudo que tem aqui. Agora, para você, qual é o motivo dessa denominação para especialmente as mulheres de 30 anos residentes do bairro Cognópolis, em Foz do Iguaçu? Na verdade, essa denominação foi eu que trouxe, né, eu estou propondo. Na verdade, é só um título para caracterizar as mulheres na faixa dos 30 anos, né? De que maneira que ela pode estar otimizando mais a evolução dela a partir da idade somática que ela tem. Mas, como eu falei, é uma questão secundária. Importante é você focar na sua qualificação, independente da idade. Em Principiologia, página 2. Qual o significado do princípio? Se não presta, não adianta fazer maquilagem nem plástica. Para o verbete. A partir dos 30 anos, né, a mulher, acontece uma série de questões somáticas, hormonais, diminuição do colágeno, as articulações vão ficando mais frágeis, começam a aparecer os primeiros sinais de envelhecimento, que são as rugas. Então, nesse momento, não adianta fazer nenhum tipo de maquiagem, muito menos plástica, para tentar lidar com essa questão da aparência. Né? Você tem que... isso só vai gerar perda de tempo, desvios, tem que focar mesmo no que você tem no seu conteúdo e procurar, claro, aliar uma plástica, uma aparência... né, equilibrada.
Professora Mariana, em Sindromologia, página 3, poderia falar mais sobre a evitação da síndrome da Mulher Maravilha? Sim. Nós somos consciências complexas. A gente tem muitos aportes, muita flexibilidade para fazer aquilo que a gente quer. Só que nós somos humanos, né? Temos um soma. A Mulher Maravilha, que é a Juliana, olha a foto dela. Ah, é verdade. Aqui. Você já viu? Impressionante ela. Olha só, parece a Mulher Maravilha, mas está mais bonita do que a Mulher Maravilha do cinema. Vocês já viram isso aí? Você já viu? Impressionante. Ela é charmosa. A Juliana Costa. Então a gente tem que ter limite, né? Porque a gente tem um limite somático, não pode exagerar do nosso soma, tem que usá-lo cosmeticamente. Agora, que a gente tem algumas mulheres maravilhas aqui, a gente tem. Gente, eu entrego aí para vocês a professora Mariana. Parece que o povo está com medo das Balzacas. Logo aqui na quinta linha, antes daquilo que eu perguntei antes, o cultivo das amizades raríssimas. E como você vê a importância assim, para a mulher nessa idade, as amizades, como é que você tem visto isso? Esse é um ponto muito importante, que a gente vê que falta essa conviviologia, até com as próprias amizades, né? Esse cultivo das amizades ordinárias, muito mais ainda as raríssimas. Então, eu vejo que a Balzac, por ser uma mulher assim, que está estudando, está trabalhando, está voluntariando, às vezes ela não prioriza tanto as amizades, mas é interessante ela priorizar e cultivar, porque só através desse intercâmbio, dessa interassistência, que ela vai ter mais lucidez e vai ter mais oportunidade de assistir, de ser assistida. E aí, até o professor Valdo tem falado nos últimos dias, né, da amizade raríssima, vai começar a partir dessa convivência harmoniosa com as demais pessoas ao seu redor. Eu, por exemplo, eu valorizo muito a questão das amizades, né? Procuro estar sempre marcando algum encontro, pelo menos uma vez por mês, de um grupo de amigas, dentro e fora da conscienciologia, para estar agregando. É muito bom, né, você ter uma amiga, ter com quem conversar, trocar experiências. Positivo. Uma rotina, você parece que faz, né? Tipo, uma vez por mês, você... A gente tem um clube de leitura, né? Eu tenho isso mais aqui na conscienciologia com algumas amigas. Fora eu tenho um grupo de mulheres casadas lá do meu trabalho, então a gente sai também uma vez por mês. Sem os homens, só as mulheres. Clube do Bolinho e Clube do Bolinho. Clube da Luluzinha. Isso mesmo. E é muito divertido, né? Eu vejo que isso não é perda de tempo, porque é uma coisa assim planejada, as amizades não são ociosas, a gente sempre sai de lá cheia de ideia, se sentindo satisfeita de ter passado aquele tempo ali com as amigas. Sempre entra uma pessoa nova também, então é bem bacana. Mariana, a página 2, Fatologia, é a quinta linha de baixo para cima, no fim da quinta linha, a compreensão das especificidades do ginossoma na adultidade. Isso, então, a adultidade, ela vai dos 26 até os 40 anos. O tema aqui, como é a questão da mulher na faixa dos 30, como eu comentei antes, a gente tem que dar um pouco mais de atenção, frequentar mais os médicos, porque a gente tem perda de tecido muscular. Pra você ter uma ideia, por ano, uma mulher na faixa dos 35 anos perde 340 gramas de massa muscular. Então, tem que estar repondo isso, fazendo atividade física, porque a gente percebe que o nosso corpo fica mais frágil, então tem que estar cuidando disso, tem que dar uma atenção extra à parte somática, para você conseguir desempenhar bem e trabalhar bem com os outros corpos, né? O seu corpo energético. Então, a base é o soma, você tem que trabalhar bem o seu soma, e lidar melhor com o seu corpo energético, o seu corpo psicossomático e o principal, que é o corpo mental somático. Para o corpo mental somático funcionar bem, você tem que estar com os outros corpos em trabalho, né? Tá ok. Mariana, aqui no B. Oi. Você poderia falar mais em fatologia, página 1, na primeira linha.
A oportunidade de imersão em holopensene conscienciológico e fixação da adultidade ginossomática sadia. Sim. Esse aqui foi até o primeiro item que eu escolhi colocar aqui na patologia, que eu vejo aqui a Cognópolis aqui, ele é um holopensene mega proexológico, né? Aqui que estão os nossos vínculos conscienciais. Então, é uma grande oportunidade você viver aqui na Cognópolis, né? Você morar aqui ou em algum condomínio aqui nessa região da Cognópolis, porque isso vai fixar melhor as suas questões pré-ressomáticas, o que você já se propôs a fazer, e vai dinamizar muito mais as suas questões evolutivas. Você vai estar em contato maior com a sua paraprocedência, você vai ter mais rememorações, porque tudo aqui no CAEC, na Cognópolis, foi feito para isso, né? Aqui a gente é uma réplica do extrafísico. Lembrando também que aqui a gente tem a Interlúdio, né? Que é a Comunex assim, mais ativa atualmente de intercâmbio aqui com a CCCI. Obrigada. Mariana. Oi. No Ciclologia, página 3, último ciclo. O ciclo consciencioterápico, autoinvestigação, autodiagnóstico, autoenfrentamento, autossuperação na profilaxia das idiosincrasias próprias da Balzaca. Quais seriam essas idiosincrasias? Então, é muito pessoal, né? De pessoa para pessoa, mas eu acho importante a gente aproveitar essa técnica que a OIC divulga e utiliza para a gente melhorar e aplicar holossomaticamente. Por exemplo, somaticamente aquela questão que eu comentei, né? Da perda óssea, massa muscular, enfraquecimento. Então, você autodiagnosticar isso, investigar, enfrentar e superar. A questão energossomática. Como que você está com as suas energias, né? Na sua TENEPS, nas dinâmicas parapsíquicas, e você dá sempre um upgrade, sempre procurar melhorar. Através desse ciclo, ele é muito completo, né? Então, é interessante você passar por esse ciclo em todos os seus corpos de manifestação, que eu vejo que isso vai dar um resultado e uma autoconscientização grande para a mulher e para qualquer consciência. Muito bom. Obrigada. Nada. Mariana, aqui no ar. Sob a sua ótica, o que uma Balzaca esperaria de um ex-Balzaca? Ou bi-Balzaca, como dizem. Não, eu acho que... Não, assim, que nós mais velhas poderíamos ajudar o grupo mais... Eu acho muito a questão do exemplo, agora, né? As Balzacas hoje, eu pelo menos me espelho nas mulheres mais velhas e que eu considero que estão muito bem. As Balzacas têm umas que são de alto nível. Você não é professor de francês? Sou. Então, Ela é professora de francês. Com ela. Pensa bem. A finesse, o raffiné. Mas as ex-Balzacas são muito importantes para as Balzacas que estão aqui, né? E as Balzacas de hoje estão sendo exemplos também para aquelas que estão chegando agora, para as mais novas. Agora, ó, ela tem algum raffiné muito sério. Você vai na casa dela, logo na entrada tem um vaso de folhagem fora de sério. Aquilo não é qualquer lugar que tem. Estou só falando uma coisa, não falei o resto. Você na entrada, a pessoa pode passar na rua que vê. A folhagem é uma beleza aquela lá, quer dizer, não é qualquer um que está fazendo jardim igual o nosso aí. Mariana, aqui. Oi, Tânia. Oi. Você pode explicar a megapensenologia, o exemplo que você deu? O que é o circulada? Esse megapensene, eu retirei do manual dos megapensenes trivocabulares, onde diz que a balzaquiana ela é uma moeda circulada. Por quê? Porque a moeda que circula, ela já tem prática, ela sabe onde vai, onde vem, já tem experiência, ela sabe lidar melhor com as situações, ela não é ainda tão ingênua quanto ela era mais nova, e ela é mais segura de si, né? Então, essa moeda circulada, ela pode circular que ela não vai se perder, não vai... Né? Ela já sabe os caminhos. Tá. Tem uma certa experiência. Então, esse exemplo é de Vieira, né? Sim, do professor Valdo. Professor Valdo.
Moeda circulada, professor. Perguntei à autora. Assim, você vê que... Eu sou bibalzaquiana. Não, eu te entendo, porque quando eu li, eu achei pejorativo, tanto que eu fui perguntar para o professor. Eu falei, professor, o senhor pode me explicar melhor esse mega pensene? E ele que foi que me trouxe. É uma questão positiva de que a mulher está com a vivência, está com experiência. Outra coisa, um monte de homem até já escreveu sobre isso. A melhor mulher que tem é a Balzaciana. Sim, mas o próprio Balzac Isso é antigo. O Balzac, no século XIX... do século XVIII a XIX. Ele já disse, uma mulher de 30 anos tem atrativos irresistíveis. Pois é. Foi ele que disse, né? E o que o Felipe fala? Não, porque realmente, né, a gente está mais segura de si. Mas não é isso, a mulher está mais completa. Também. Até de cabeça, já sentou os processos de instinto, tudo já está mais assentado, até biologicamente. Sim. Porque aos 26 é que dá a maturidade do cérebro. Agora, aos 30, ela já assentou. Ela já é adulta. Matéria emocional, o processo afetivo, isso é seríssimo. É verdade. Ele tem toda a razão. Agora, antes do Balzac, séculos passados, ele já tinha essa ideia dos 30 anos. Mas ele é que fixou o processo. Muito obrigada. Mariana, por favor, aqui na página 2, em Fatologia, aqui no B. Oi. Na terceira linha, você coloca lá, autenticidade e exemplarismo da Balzac. O que eu queria saber é o que seria autenticidade? É assumir a maturidade, não ficar tentando parecer menininha? É isso? É a pessoa ser quem ela é, né? Errando, não errando, ela dá a cara aí, igual você vem aqui no tertuliário debater um verbete, a gente não sabe tudo, né? Está longe ainda, mas a gente ser autêntica de mostrar quem a gente é e mostrar que a gente está aqui para melhorar, para... E qual o exemplarismo que você acha que a mulher de 30 tem, assim, mais forte, mais... O que a mulher na faixa dos 30 tem mais... Eu acho que a própria vivência dela, né? A própria presença da mulher, o próprio holopensene da mulher de 30 anos já serve de exemplo energético, exemplo presencial para as demais consciências, né? Desde que seja homeostático, equilibrado. Professor, como o senhor avalia o anonimato serenões com a atuação do infiltrado cosmoético? Olha, se parece, né? As condições se parecem. Isso aí é um problema da pessoa pensar com calma. Agora, adivinha quem é que está perguntando isso aqui logo em seguida? Juliana. A Mulher Maravilha. Deve ter ouvido isso aqui, ó. Isso ainda não chegou agora. E eu acho que a Juliana é Balzac, se eu não me engano, ela está nessa... não sei se ela chegou, né? Mas deve estar perto. Não, ela tem jeito. O senhor poderia fazer um contraponto dessas duas situações? Olha, o serenão, ele é anônimo, praticamente total, e ele domina esse anonimato, porque ele domina as coisas da vida humana. Agora, o infiltrado, isso varia ao infinito, porque pode ser uma coisa ainda bem chã, bem primária, e pode ser uma coisa também muito superior. Às vezes, também, o infiltrado, ele mostra o trabalho dele, já o serenão, ele não mostra, geralmente. Então, há uma diferença aí, uma coisa com outra. Aí tem que estudar cada caso e ver, né, de pertinho, né, como é que é. Né? Agora, aqui para você, em efeitologia, qual a sua vivência quanto aos efeitos dos exercícios físicos do dinamismo intelectivo? Qual a sua rotina semanal quanto aos exercícios físicos? Além do francês... Além do francês, da faculdade, do trabalho, de casa, do duplista. Eu faço pilates atualmente, né? Gosto bastante dessa tipo de atividade física que tem bastante alongamento, fortalecimento muscular. Eu sou uma pessoa que gosto muito da natureza, então procuro estar sempre caminhando, em contato com os animais, caminhando aqui, essa trilha aqui que a gente tem aqui no CAEC, Via Florestalis. É impressionante, vale a pena quem não conhece, conhecer e sentir os benefícios dessa caminhada, que essa caminhada proporciona. Mas eu confesso que eu tendo a ser mais preguiçosa, mas eu, pelo menos uma vez por semana, eu faço um exercício assim, da questão mais muscular, e os outros dias procuro caminhar, fazer alongamento.
Faço dança também, uma vez por semana. Eu ia falar isso. Tem a dança, estava esquecendo. Que a Graça já me falou. Inclusive, hoje vou ter que faltar, porque eu estou aqui apresentando. Em binomiologia, poderia nos falar mais sobre a destreza do binômio estilo diplomacia? Esse binômio estilo diplomacia, ele é muito importante por essa questão do exemplarismo que a Balzac acaba sendo tanto dentro da Cognópolis quanto fora. Então, você manter uma postura assim mais discreta, mais tranquila, mas ao mesmo tempo de esclarecimento e esclarecimento e também se necessário, você aplicar o binômio de você acolher, né, esclarecer e orientar e esclarecer. Mas isso é uma questão muito pessoal. Se a pessoa tem uma personalidade, uma tendência a ser mais extrovertida, ela tem que se conter um pouco mais. E a pessoa mais introvertida tem que se esforçar um pouco mais para interagir de maneira diplomática, né? Valdo, no DAC, você podia dar uma ampliada nessa questão do conclusio, a zoologia? O desenvolvimento da coloração protetora do animal subhumano no universo do mimetismo, a contra-iluminação ou camuflagem obliterativa seria, por hipótese, a primeira manifestação rudimentar que culmina posteriormente no anonimato ou ocultação multidimensional do serenão. Quer dizer, o serenão tem o anonimato, ok? Ele não aparece. Agora, veja, o mimetismo, por exemplo, o camaleão, ele começa assim no bicho. A contra-iluminação ou camuflagem obliterativa, que eles também, essas coisas todas têm. Então, isso aí é a primeira manifestação do anonimato, da ocultação multidimensional do serenão. Essa camuflagem. Então, você veja, tudo é um processo de desenvolvimento, de progresso, de evolução do problema. Começa pelo mimetismo e acaba no anonimato. Tudo tem sua razão. Que de animal subhumano tem, acho que, vários tipos de mimetismo. Tem vários tipos desse aí, que procura, né, tirar o corpo fora, ocultar, fazer a camuflagem, etc. Essas coisas tem. Agora você observa aí que nessa página e meia tem uma série de condições do serenão, né? Para a pessoa ver como é que é. O negócio desse peixe, o linguado. Depois fala do linguado também. Pois é. O linguado a capacidade dinâmica de igualar-se ao que está ao redor do peixe linguado depende do reflexo neural e atua em segundos com elevado padrão de camuflagem produzido com precisão. Se o peixe simples é capaz de realizar tal prodígio neurológico com truques visuais, vamos pensar no que pode fazer as codificações mentais somáticas paracerebrais evoluídas do serenão com paratruques multidimensionais. Esse linguado, ele tem transformação visual? Ele é impressionante. Porque o negócio é subitâneo, entendeu? É abrupto, é instantâneo o processo dele. Todo cientista que vai estudar isso aí fala desse linguado. É uma coisa de doido mesmo, a gente vê o negócio dele, sabe? Vale a pena estudar isso aí, quem mexe com esse processo, e ver o linguado, como é que ele é. Ele fica tudo igualzinho que está em redor dele. Como é que é possível isso? Assim. Se um peixe consegue isso bioquimicamente, o que é que um serenão não consegue mental somaticamente? Isso é que fiz aqui o negócio do anonimato para a pessoa pensar nessas coisas. Uma relação boa. Tem que pensar nisso. Fazer o cotejo, o confronto dessa realidade. Serenão é um negócio sério. O povo fica pensando que é anonimato dele, que isso é impossível, que não sei o quê. Então vai ver o linguado. A pessoa vai calar a boca. Entende? Agora, para a Mariana aqui, ela como professora de francês, se eu falar errado aqui, ela me corrige. No estrangeirismologia, é o épanouissement da consciência. Isso.
O epanouissement é o desabrochar, é o desenvolvimento, o florescer da consciência, né? Tanto no sentido somático, quanto psicossomático, energético e mental somático. Essa transição, né? Essa melhora que a gente vai adquirindo com o tempo. E depois, em seguida, aqui vem a surveillance autocrítica. Surveillance é a vigilância, a perspicácia, a finesse, o atilamento da consciência. Nesse caso, eu coloquei autocrítica, né? Então, você ter essa vigilância autocrítica o tempo todo. Tá, ok, obrigado. Nada. Ô, professor, aqui no ar, dentro da administração, ou vamos dizer assim, da ação de consciências extrafísicas no plano físico e extrafísico próximo da bratosfera e outras dimensões perto aqui, a ação dessas consciências está vincada do serenão para baixo, ou a consciência livre pode agir aqui também? Como é que funciona isso? Não, a consciência livre ela não tem mais corpo. Ela age do ponto de vista galáctico. O serenão age do ponto de vista continental, de continente. Por aí você tem uma noção como é que é isso. Nós nascemos para ser mesmo um foco de inteligência. Mas tudo aqui é forma, isso tudo aqui é moldura. Nossos corpos, as coisas que tem, a parte física, tudo isso é molduragem. O conteúdo mesmo é a nossa essência, a consciência. Então, a consciência livre já entrou nessa essência. O problema que eu quero saber agora é isso, não. Eu quero saber o que acontece depois. Isso eu não sei. Nós paramos na consciência livre, o resto eu deixo por conta de vocês. Então, na verdade, ela não interfere aqui mesmo, mais no plano físico e extrafísico da Terra, na consciência livre. Como é que é? Então, na verdade, a consciência livre não interfere mais. Não, ela interfere porque ela mexe com os serenões. Através dos serenões, eles tomam conta de tudo. O que manda nessa dimensão são os serenões. Mas através da hierarquia, que é consciência livre. Não sei o que tem acima dela. Porque com a consciência livre aparece uma outra dimensão, outra fluência, outro ritmo, outro patamar, o nível é outro. Primeiro a gente tinha o processo da subhumanidade. Hoje nós temos o processo da humanidade. Lá agora conhece o processo da consciencialidade. A gente não sabe como é que é. Agora, se você quiser, primeiro tem vegetal, depois tem zoológico, depois tem humano, depois tem o processo da consciência livre. Agora, e depois dela, o que tem? É um outro curso evolutivo, que a gente não sabe o que é. O mais é bobajada que tem por aí. Potestades, deuses, divas, essa bobajada toda que tem, das religiões, dos processos de misticismo. Agora, a realidade que a gente vê fisicamente é isso. Entende? Entendi. Obrigado, professor. Falar um pouco sobre os seus contatos com os serenões, assim, sinalética, como é que o senhor percebeu? O senhor já quebrou um pouco desse anonimato algumas vezes. O Projeções da Consciência, o último capítulo 60, que eu falo do que é uma consciência livre. Entende? Allan Kardec, por exemplo, ele andou examinando e achou que tinha isso também. Ele deu o nome de espírito puro para isso. Mas agora, a gente não sabe se ele estava falando espírito puro, se era o serenão. Possivelmente era o serenão. A consciência livre não chegou a estudar, ele não teve muito tempo para estudar isso. Agora, o que se passa? Os serenões que eu conheço, eles são continentais. Então, vamos entender bem. Eles mexem em continentes, geralmente é mais de um país, e eles têm muito interesse nas placas tectônicas e alterações geológicas do planeta. É isso que eu já sei há muito tempo, há dezenas de anos. Então, existem alguns que estão bem no lugar de placa tectônica mais sério, e eles mexem nisso. Tem alguma relação com o processo de energia física
através da energia consciencial deles. O senhor tem alguma sinalética que o senhor, enfim, identifique hoje a presença de um serenão, por exemplo? Se um serenão passar aqui, varia. no CAE... O problema todo é o seguinte, eu sei, as situações são diferentes. Então, por exemplo, a da monja eu sei. Qualquer coisa que acontece, que essa tem mais contato. Entende? Por exemplo, esse nosso amigo lá, o Qilin, que era da China, eu tinha contato à distância. Então, aquilo me assoberbava, me envolvia quando tinha alguma coisa dele. E eu chamava mesmo o processo muito forte. É um cara que tinha muita energia, esse aí. Mas esse não está lá mais, ele já dessomou. Agora, por exemplo, o reurbanizador é um negócio de à distância, com muita energia, mas ele envolve tudo. Ele mexe no processo de... Entende? O problema maior do ambiente, da atmosfera, assim, de tudo que tem em torno de você, simultaneamente. Agora, esse também já dessomou. As coisas que tem hoje são mais de gente dele que vem para cá. E a gente nota, e eles falam logo quem é, como é que é. Você fica sabendo. Informação que ele dessomou, que ele dessomou. O senhor obteve como? Foi uma projeção? Foi... Não, eles me mostraram a situação um dia. Por exemplo, a monja, quando foi dessomar, que ela estava dessomando, ela teve uma projeção do adeus para mim. Ela chegou e falou, estou indo embora, não conta comigo aí mais, que eu não estou aqui. Vou ter que sair agora. Tchau. Ela veio, maior naturalidade, igual que fosse mesmo, igual a gente. Entende? Isso nessa vida que ela tinha lá na Catalunha. Ela saiu de lá. Ela era tipo mourisca. O que o senhor recomendaria para a gente ter um contato maior com o holopensiano dos serenões? Eu penso que a melhor coisa que você faz é começar a ter uma intimidade maior com o seu amparador da TENEPS. Ele é uma porta aberta para isso tudo. É dali que vem o resto. Através disso, você vai ter contato com as pessoas que são sempre conscientes, você vai ter contato com o evoluciólogo, vai acabar chegando no serenão. Agora, tem que ter lucidez, e o processo da lucidez extrafísica é o mais difícil que tem, para a maioria das pessoas. Elas têm dificuldade, porque uma boa parte não tem lucidez, nem aqui na vigília física ordinária, agora vai ter depois lá. Então, isso aí é um senhor problema. Agora, eu tenho experiência disso, porque a gente tentou tirar muita gente do corpo para ver as coisas na época do pandeiro. E era, assim, um desconforto enorme, sabe? Uma frustração danada para a gente. A maioria você tira do corpo, chega lá e não aguenta, você tem que trazer de volta. Então, isso aí é um problemão. O senhor já teve algum contato com algum serenão? Assim, com quem? Um contato de consim para consim com o serenão? Ou só através de projeção? A monja andava com ela, eu já expliquei isso. Você olha lá no Projeções da Consciência, que tem lá uma lição de fraternidade. Aquilo é com ela. Mas era projetado? Projetado. Tá, não, estou falando assim, no intrafísico você já encontrou? Não, fisicamente não. Eu desconfio de gente. Igual essa mulher que apareceu para mim lá no metrô de New York. Mas eu não tenho certeza. Assim eu já vi algumas coisas, mas eu não tenho certeza. Como eles não falaram nada, eu não levo isso em consideração. Olá, Mariana. O que mais me espanta é que, de repente, a mulher percebe que ela é balzaquiana. Mas muito poucas Balzacs leram a Mulher de 30 anos de Honoré de Balzac, escrita há mais de 150 anos. Lendo o seu verbete, associei o conteúdo do verbete a uma mulher não apenas mais desperta, mas também mais liberta do processo das muletas conscienciais e mais apta a uma sadia evolução consciencial. Muitas das Balzacas que eu tive a oportunidade de conhecer não têm oportunidade de serem cognopolitas. Qual seria a sugestão para que essas Balzacas possam reconhecer e evoluir no momento de evolução que você descreve no verbete? Isso é a caçamba de Gramado. Tá. Então, as Balzacas que não moram aqui na Cognópolis Foz do Iguaçu, a gente tem outras Cognópolis também, né? A Foz do Iguaçu é a primeira e eu vejo que é a mais, assim,
mais ativa, que tem mais atividades. Mas a gente tem a IAC em Portugal, tem a ARAC, que é considerado uma cognópolis, tem o IPC de Saquarema também, que já é considerado uma cognópolis. Então, é interessante você ir lendo sobre quem não conhece a Conscienciologia, Balzac, e tem esse atilamento maior frente à evolução, é a pessoa estudar, não tem outra maneira, estudar, priorizar o prioritário, deixar o que não presta de lado, para conseguir entrar nesse maximecanismo, né? A verbetógrafa. Na parafatologia, última linha, você aborda a parapsicosfera da Balzaca cognopolita, induzindo lembrança de comunidade extrafísica avançada. Poderia aprofundar a assertiva no sentido de como associar a parapsicosfera às comunex avançadas. Qual técnica seria utilizada? Essa técnica o professor Valdo que conhece, porque ele que descreveu. Não, você pode mexer aí, você é Balzac, está na hora. Eu vejo assim. E a sua opinião? A minha opinião é o seguinte: se a Balzac ela está trabalhando com as energias, ela está no caminho da programação existencial dela, está tudo favorecido, eu acho que é mais fácil você rememorar, tanto pelas energias dessa pessoa, quanto pelas memórias intermissivas dela, seja com ela, dela. Eu vejo que é uma questão assim mais instantânea, né, professor? Você olha a pessoa e aquilo já vem à sua memória, lembranças intermissivas, sem muita análise. Eu acho que a própria parapsicosfera, quando homeostática, já vai induzir para essa memória intermissiva. Professor, obrigado por suas palavras. Mariana, sim, sou a Balzaca, de 35 anos. Parabéns pelo verbete, a Juliana. Obrigada. Legal. 35 anos, então era Balzac, assim, eu sabia que era também. Mariana, aqui. Oi, Daria. Na página 3, em paradoxologia, o paradoxo da cognópolis poder dificultar o megafoco da balzaquiana. Podia ampliar um pouco esse tema aí? Eu vejo que só vai dificultar esse megafoco se for uma balzaquiana incauta, que é sem cautela, descuidada, imprudente, porque ela não vai perceber a oportunidade que ela está inserida e que está se mostrando para ela a todo momento, né? E acho que falta um pouco mais de engajamento em uma área de pesquisa, em uma especialidade, aprofundar naquilo, que isso acho que automaticamente vai puxar um fio aí para as outras especialidades, outros estudos pessoais, e vai fazer com que ela aproveite o que ela já tem, né? Só de estar aqui na Cognópolis, eu vejo que é uma grande oportunidade, é ímpar mesmo. Não pode deixar passar. Obrigada. Mariana, aqui no B, eu tenho uma pergunta, uma dúvida e uma pergunta do verbete. Você é de Foz do Iguaçu? Eu mudei para Foz do Iguaçu em 2007, mas não sou daqui. Tá, joia. E na parafatologia, o último item, a parapsicosfera da Balzaca cognopolita, induzindo lembranças de comunidades extrafísicas avançadas. Você teve algum tipo de vivência nessas lembranças? Então, quando o professor tocou nesse assunto, que foi numa mini tertúlia, eu percebi em mim um banho de energia e procurei ficar mais concentrada com a minha paraprocedência. E foi aí que eu percebi que isso fazia sentido, sabe? Deixa eu aproveitar. E como era antes de se mudar para cá? Então, eu conheci a Conscienciologia em 2005, e através do meu duplista, que é o Felipe, e eu morava nessa época em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E daí eu comecei a vir para cá mais vezes, mas comigo foi aos poucos, sabe? Eu me sentia bem, mas eu era bem em doses homeopáticas, assim. Aí a gente mudou um tempo para cá, aí tivemos que retornar para Campo Grande. Em 2007, que a gente veio em definitivo, eu estava com 25 para 26 anos. Foi aí que eu pensei, eu estava convivendo mais aqui, comecei a fazer mais curso, agora é o momento de eu optar pela inversão existencial ou não. Eu optei por ser inversor existencial, e a partir daí de 2007, quando eu comecei a me engajar mais no voluntariado, virei docente de Conscienciologia, iniciei a TENEPS, e eu vi que isso foi me gerando uma satisfação íntima tão grande, e um senso de responsabilidade, gratidão, e ao mesmo tempo de muito dever, que eu ainda tenho que retribuir tudo isso, sabe? Através de esclarecimento, escrita de verbetes,
a obra-prima, mas eu estou caminhando aí, estou muito satisfeita de estar aqui. O campo era grande e o mato era grosso, mas você não saiu do sul. É verdade. Ficou no sul. Queria aproveitar o quanto ser tenepsista, enquanto 30, nessa idade balzaca, tem ajudado nessa vivência, na saída, ou vamos dizer, na melhor convivência dessa fase. Olha, para mim foi um divisor de águas o início da TENEPS, né? Porque é um descortinamento da multidimensionalidade, né? É um maior contato com o seu amparo de função, com o seu próprio amparo. E eu vejo assim que tem ajudado muito na questão de você valorizar o que a gente já tem, né? Tanto questões intraconscienciais, quanto o que é oferecido para a gente aí. Tem muita oportunidade, é só você estar atenta e sintonizar com a multidimensionalidade, que eu vejo que dá para dinamizar muito a nossa questão evolutiva. Mariana, Giovanni aqui no ar. Aqui. Oi. Poderia dar um exemplo, se você conhece, e como é que essa pessoa tem seu modus operandi, no caso que é de uma mulher balzaca, mas não intermissivista. Como é que funciona essa consciência que não é intermissiva? Eu vejo que é uma questão muito pessoal, né? A gente teria que analisar essa consciência, mas vamos supor, não é uma intermissivista, mas é atilada para as questões evolutivas, é curiosa, é estudiosa. Eu vejo que... Porque, assim, eu acho que ser intermissivista, claro, é muito bom, a gente passou por um período de otimização, mas é muito teórico ainda, sabe? Eu vejo que só você ser intermissivista não faz de você ser uma balzaca exitosa ou não, mas sim a sua vivência e como você enxerga isso e como você age em cima dessa situação. Então, eu vejo assim, quem não é intermissivista e é balzaca, na Cognópolis, eu vejo que está... praticamente a mesma coisa. O que vai diferenciar é a vivência e a vontade íntima de querer se aperfeiçoar, se burilhar, melhorar. Eu vejo que é por aí. Mariana, na página 3, em antagonismologia, você fala sobre antagonismo, inversão existencial e reciclagem existencial ressex. Você acha que nessa idade dos 30 anos existe assim um conflito? Onde que a pessoa se posiciona? Na inversão ou na reciclagem, ou ela confunde essa situação? Não, acho que a técnica da inversão, até onde eu li, onde eu sei, ela deve ser feita até os 26 anos de idade, né? Sim. E no meu caso, eu optei pela técnica da inversão aos 26, hoje eu estou com 31, e isso para mim foi numa boa, porque se a gente tem essa ideia inata de que a gente quer evoluir, dinamizar a nossa evolução, de que a gente não quer ter uma gestação humana e sim consciencial, eu vejo que não tem dúvida de você aplicar a técnica da Invex ou da Resexis. Eu acho que assim que não... Fica claro isso? Fica muito claro, Então tá. Tem outra pergunta aqui em efeitologia, na página 2, os efeitos do manejo cosmoético das ginoenergias na potencialização da força presencial da balzaca cognopolita. Como que processa lidar com essa energia? Então, essas ginoenergias, eu vejo que elas podem ser potencializadas a partir do trabalho energético que a pessoa faz com ela mesma, a partir das dinâmicas que a gente tem aí, que trabalha muito essa questão do energossoma, do parapsiquismo, na própria TENEPS. E eu vejo que nós, mulheres, a gente tem um diferencial, né? Que a gente tem uma flexibilidade, a gente, por ter um soma bem maceteado, bem complexo, a gente tem como tirar proveito, e essas energias são sentidas de maneira diferente por nós e pelas pessoas que estão ao nosso redor. Claro, potencializada pelos amparadores que estão com você. Mas eu vejo que essa energia, naturalmente feminina, ela já é mais acolhedora, ela já é mais suave, né? Eu vejo que para assistência isso já é um ganho que nós mulheres temos para poder assistir melhor as pessoas, né?
E dentro de você emitir uma energia mais mental somática, né, que as pessoas percebem melhor essa força sua? No meu caso? No seu caso. Olha, eu teria que perguntar, né? Mas Uhum. não sei te dizer. Não sabe dizer? Não, eu acho que tá equilibrado, né? Tem aqui também, no final, nas otimizações que você colocou, tem o quarto item que é zetética. Isso. É um verbete? Zetética é um verbete. Aqui eu chamo a atenção para a gente ter uma postura zetética. Esse verbete é da especialidade da autopesquisologia e eu trouxe aqui uma parte da definição, para ficar mais claro, né? Que a zetética ela é caracterizada por um conjunto de preceitos que compõem a metodologia investigativa, né? Voltada para a resolução de problemas teáticos, né? Da vivência, e que busca verdades relativas de ponta. E, na verdade, é a descrenciologia, né? A gente atuar como cético, otimista, cosmoético. Essa é uma condição, então, da Balzac? Eu vejo que sim. Sim. Ok, obrigado. Nada. Mariana, a gente, aqui no item Sindromologia, a remissão da síndrome da ectopia afetiva. A gente sabe que os tratados abordam esse tema profundamente, mas eu queria perguntar sobre como aprofundar a lucidez sobre a síndrome da ectopia afetiva, no caso da Balzac. Eu vejo que essa síndrome, Cláudia, é uma síndrome muito interessante para a gente estudar, né? Que é a questão dos amores errados, é você saber dizer não para aquilo que não presta, porque a nossa sociedade ainda é muito patológica. Então, você saber dizer não, priorizar questões que são pró-evolutivas e você focar nisso. Ter flexibilidade para ir e vir e assistir e esclarecer o que for possível, onde, com quem for possível, mas você ter esse foco para não cair nessa síndrome da ectopia afetiva, né? Você ter essa lucidez, esse autodiscernimento. Tem alguns exemplos da síndrome da ectopia afetiva, que é o fã-clube, a pessoa que se apega muito a animais, né? A pessoa que entra na torcida de futebol. No caso da Balzac, acho que talvez a fixação, né? Na vida dela, em outra consciência, talvez, né? Seria algum exemplo de algum caso que você tenha para citar. Tudo que é extremista, né? Tudo que foge do equilíbrio, tudo que... eu acho que a única coisa que foge à regra é você se dedicar exclusivamente, se fixar na sua autopesquisa, no seu estudo, nessa curiosidade, nessa automotivação em se conhecer mais, conhecer sobre a sua holomemória, sobre onde você está inserida, suas escolhas. Eu acho que essa é a única fixação que vale a pena a consciência se focar, né? Ela, de repente, está ali focada na qualificação dela mesma. Então, obrigado. Aqui na polinomiologia, o polinômio somático, postura, olhar, voz, gesto, evidenciando a paragenética da balzaquiana. Não sei se foi falado isso já. Não foi comentado. Então, esse polinômio, ele aborda a questão da postura, né, como a pessoa se porta, aqui está mais a questão tanto da aparência como decisões, ações que ela toma, o olhar, a voz e o gesto que vai evidenciar, na verdade, o que a pessoa é. Eu acho que a gente tem que se especializar em fazer leitura, né, das pessoas, porque se você olhar uma pessoa, mesmo sem saber de energia, a maneira como ela fala, o olhar dela, a postura diz muito. Às vezes você sabe mais da própria pessoa do que ela mesma. Eu sou professora há quase 10 anos na Socim, na Conscienciologia não faz tanto tempo. Mas eu sou muito detalhista, assim, eu sou muito observadora. Então, às vezes, só de olhar aquela pessoa, me focar mais nela e ir conversando com ela, de repente eu falo coisas que, às vezes, até ela se surpreende por essa questão da autopesquisa, dela não saber direito, né, enfim, o que ela é. Agora, no nosso caso, da Balzac cognopolita, onde está envolvido o parapsiquismo, a questão energética, esse polinômio ele fica muito explícito.
É tá? por aí que eu vejo. Agora, pergunta para o professor Valdo. Em relação ao anonimato dos serenões, a gente tem uma sociedade que não se interessa muito pela inteligência, né? E assim, a sociedade humana não liga muito para a inteligência, né? Então não é tão difícil assim se camuflar, né? Tem sentido isso? Eu acho hoje que é muito difícil o serenão se ocultar, cada vez mais. Tudo está vindo a furo, não há mais segredo para nada. A internet, então, as câmeras, o processo de investigação, tudo coloca a furo, tudo que tem. Olha aí esses bandidos da política. O Supremo Tribunal não está condenando todos eles? Eu ainda não vi a relação dos caras condenados, você já viu ou não? Eu quero saber quando é que vai sair isso. Para mim falar aqui. Essa semana deve sair também. Essa semana. Mas então, você está entendendo? Eu acho cada vez mais difícil uma pessoa ficar escondida, camuflada, acobertada. Mas exatamente anônimo, isso. Eu acho cada vez mais difícil. Então, eles têm, vamos dizer, atributos, competências, talentos que nós até ignoramos. Eu acho que o serenão, ele tem potências mentais somáticas que nós ignoramos, atributos que a gente não sabe como é que funciona. É isso que eu estou tentando prescrutar, fazer investigação há muitos anos, para saber como é que funciona. Eu não sei. O que eu quis dizer também é que a sociedade é muito voltada para patologia, para criminologia, para celebridade. Quando o cara é melhorzinho... Mas isso é a sociedade que é patológica. Então é difícil mas ver agora, o por exemplo, a pessoa se ocultar para ajudar os outros, isso é exceção. É o serenismo, é a serenologia. É uma exceção. Isso não é a regra que está aqui. Agora, o problema nosso é procurar fazer assistência aos outros. Porque, através disso, a gente tem encontro com os amparadores. Através dos amparadores, nós abrimos caminho para encontrar o serenão. Dentro da sociedade patológica, nós somos exceções também. Falando aqui em democracia pura, falando em cosmoética, falando em princípio da descrença, nós somos exceções. Muita gente não vai nos entender, porque nós combatemos aí, às vezes, dramaticamente, os fanatismos de todo tipo. Isso aí é um problemão. Hoje mesmo eu estava falando sobre a física. Por exemplo, a física é uma ciência muito fraca. Os físicos são muito ignorantes. Escuta, eles ainda não descobriram que o pensene existe e que o pensene tem uma energia. Como é que é isso? Agora, o pensene é deles, não é só meu, não é seu. Se eles ainda não descobriram que a consciência não tem energia, pensa bem, essa física como é boba. O corpo nosso é um corpo físico. É bioquímico, não é físico. Então, eu digo para você, a física é lastimável. No entanto, o povo está tudo batendo palma, que é o máximo de tudo. Os maiores cientistas são os físicos e não sei o quê. E a vovozinha, vai bem? Essa é a realidade. Mari, aqui na tecnologia, a técnica etológica do salto baixo, você poderia me explicar, eu já vi em outras tertúlias, mas não me lembro, em que situações poderia ser utilizada? Sim, essa técnica etológica do salto baixo, ela é etológica porque diz respeito aos costumes, à atitude da pessoa na sociedade. E você adotar, é uma metáfora, né? O salto baixo é você se nivelar de igual para igual. É você ter o olhar de fraternidade, é você não ser arrogante, não se sentir superior por saber mais, né? É você se colocar diante da pessoa e ver de que maneira você pode ajudá-la na melhor maneira possível, seja através das suas energias, de algum acolhimento, de um esclarecimento. É você se colocar de igual para igual com ela e ver e ter essa postura de querer assisti-la. Tá bom? Voltando ao professor Valdo,
O único serenão que identificaram até hoje, que o senhor abriu o jogo para a gente, foi a Helen Keller. Uma consciência que é identificada como serenona, Helen Keller. O senhor vem estudando... Não é consciência identificada, não. Isso é uma hipótese. Hipótese, tá. O senhor já rastreou essa consciência, poderia falar mais sobre... Porque ela tem muita afinidade, por exemplo, com a Alemanha. A gente andou pesquisando... Sei, agora é uma hipótese, pelo seguinte, a mulher era fora de série, com toda aquela insuficiência, e ela ter a notoriedade internacional que ela alcançou, fora de série essa mulher. Entendeu? Pela situação. Outra coisa, um corpo de mulher, não é corpo de homem. Entendeu? Ela venceu uma série de barreiras, de obstáculos. Ela é fora de série sobre esse aspecto. Agora, ó, eu pergunto só uma coisa. Você acha que ela tinha um macrosoma? É. Agora, tem uma coisa que é fácil de deduzir se você estivesse no meu lugar. A hora que eu vi o reurbanizador, que tinha um corpo de idiota, ele era serenão. Então, vamos olhar esse povo todo que está estropiado por aí para ver que deve ter mais serenão. Agora, ela seria, se ela é serenona, é a primeira serenona atrapalhada que eu vi, do povo todo. Agora, a hipótese é muito séria. Outra coisa, se ela não é serenona, quem ela era? No mínimo, um evoluciólogo ou algo parecido. Tem muito pouca coisa que você pode achar que seja errado na vida dela. A dona acertava demais as coisas todas. Ela era fora de série. E impressionante, não é, professor, que ela era cega e surda, né? A princípio era muda também, mas a professora que se dedicou à educação dela conseguiu fazê-la falar. Mas cega era e surda, cega quer e dizer, ela não surda existia. totalmente. Ela estava no caminho do problema lá do reurbanizador, quer dizer, processo mesmo. No buraco, em matéria de oligofrenia. Está no caminho da oligofrenia brava. Entende? Agora, é uma coisa para se pensar, né? A pessoa tem que estudar, ponderar, ver os dados, pró e contras, como é que é, para a gente ter uma ideia. Mas que é uma coisa para se pensar, não há dúvida que é. Tem o filme, né, da biografia dela, o filme ainda em preto e branco. É. Sim. Vamos estudar, né? Vamos estudar a serenologia. E o anonimato em evoluciólogo, como funciona? Não, ele está só começando. O do serenão é que é o grandão. Os evoluciólogos não são tanto assim, não. A gente, às vezes, até consegue identificar. Né? Professor, isso aqui é que estão perguntando ali. É uma pessoa de ouvidor, em Goiás. Professor, sabemos que para as práticas energéticas existem fatores secundários no processo e que realmente vai importar é o holopensene pessoal. Porém, fazendo a psicometria das cores, pude perceber uma maior facilidade para trabalhar as energias com a cor branca. No Japão, a cor do luto é o branco. Como ficaria esse processo? E a cor da pele vai fazer diferença? Olha, esse negócio de cor é bobagem, porque você faz a cor que você quer. Agora, do ponto de vista psicológico, por exemplo, eu uso o branco, que o branco mostra onde é que eu tenho sujeira, onde é que eu estou limpo ou não. E outra coisa, eu arranjei só um jeito de branco para não ter trabalho com as outras coisas. Do jeito que eu não faço a barba. Pois é, uma veste única, a vestimenta única. Isso aí é uma técnica que eu estudei para isso. Agora, esse negócio de trabalhar com cores, isso é bobagem. Esse negócio de falar que o chakra tal do coração é vermelho, o coração não sei o que é isso. Pelo seguinte, você mexe com as energias, eu mudo a cor à vontade. Esse negócio varia infinito. Então, isso não é bem assim, não. Há muito processo de autossugestão e auto-hipnose e lavagem cerebral nessa questão de cor. Hoje em dia, na internet, eles têm milhares de nuances de cor. Então, isso ficou relativo. Eu não dou tanto valor para isso, não. Professor, poderia inferir que um amparador de função da TENEPS é uma semiconsciência? Se você é, ele deve ser. Porque o amparador é igual o amparado. É o mesmo nível. Considerando a desenvoltura que ele se manifesta nessa dimensão, é presumível, quando ressomar,
ele terá um nível evolutivo de uma semiconsciência, ou pelo menos um desperto? Poderia ampliar o assunto? Olha, depende de você. Esquece o amparador e veja você, que é melhor, né? Que assim você sabe das suas mazelas, seus trafares, seus trafores, mega trafor. Olha bem só. Você, o que você acha? Você vai ser uma semiconsciência nessa ou na próxima? Vamos trabalhar, vamos ver. Em Pensenologia, Mariana, página 1. Os proexopensênios depurados. Como fazer essa depuração dos proexopensênios? Então, essa depuração eu vejo que ela pode ser feita a partir da autopesquisa. A consciência vê as linhas, as especialidades que ela tem mais afinidade, e a partir disso, ela pesquisar essas linhas. Por exemplo, aqui no CAEC a gente tem um laboratório da Proexis. Uma opção é a pessoa começar a frequentar mais esse laboratório para se afinizar com o holopensene dos amparadores ali disponíveis para ajudar nisso. E a partir daí ela vai estudando as especialidades da conscienciologia, e aí ela vai fazendo outro laboratório, de repente de pensenologia, e ela vai para o holociclo, para a holoteca, ela vai adquirindo uma biblioteca pessoal, livros relacionados a essa temática. E assim, eu vejo que é um trabalho assim de formiguinha, sabe? Você tem que ir indo, e como você vai saber se você está no caminho certo, se aquilo está te gerando repercussões positivas? Aí você vai perceber. Aqui é uma Balzaca, tem 33 anos. Então ela pergunta o seguinte: qual a melhor forma da mulher na faixa de 30 nortear melhor sua proex? Eu acho que através da TENEPS é um indicativo. Como está a TENEPS dessa Balzaca? Né? Há quanto tempo ela já faz TENEPS? Quais são as portas que se abriram para ela de interassistencialidade a partir da TENEPS e da vivência dela? Eu acho que outro ponto também é a questão da vivência teática dos princípios conscienciológicos. Né? Se ela tem uma boa conviviologia, se ela está fazendo alguma gestação consciencial, isso vai... E uma dica agora que o professor falou, vai ter o balanço existencial, ele ocorre durante o período do carnaval, e esse ano de 2013 vai ser sobre a Max Proexis, né? Em diferentes partes do planeta, se eu não me engano, né? Felipe, diversidade. Você tem cuidado com sua mulher, hein? Então eu vejo que é por aí. Fera, hein? Cuidado. Na Fatologia, página 1, última linha. Poderia comentar a vivência do duplismo evolutivo com foco na mega fraternidade? Sim, eu vejo que o duplismo ele é um pilar muito importante na vida da Balzaca, que isso vai fazer com que ela já esteja equilibrada somaticamente e assistência, né? Porque se você consegue ter um duplismo exitoso, você é a ponte para a mega fraternidade. Então eu vejo que quem ainda não tem um duplista ou uma duplista, né, tem que se melhorar, fazer sua autopesquisa, procurar viver da melhor maneira possível, que essa pessoa vai acabar se aproximando e vocês juntos vão poder melhorar a questão da assistência, não só para os dois, para o grupo e para o polikarma também. Na Parafatologia, página 2, quinta linha, poderia relatar o vínculo e a honra aos acordos pré-ressomáticos estabelecidos no período intermissivo? Sim, eu vejo que você estando na Cognópolis, atuando teaticamente aqui, você vai estar honrando aquilo que você já se propôs a fazer antes de ressomar, no período intermissivo. Né? Então, eu vejo que a sua execução da Proexis, né, vai evitar uma melancolia intra e extrafísica e você vai chegar ao completismo existencial dessa existência, que a gente está aqui por um motivo, e isso deve ser feito com muita automotivação. Mariana, aqui. Que posturas que você acha que uma Balzaca precisa ter para ela conviver melhor com mulheres mais velhas, da SOCIM, que supervalorizam a questão do soma,
né? Então aí já estão envelhecendo, que não conhecem as energias, que não conhecem ProEx, muitas vezes já estão com um monte de filhos, né? Então, o que a Balzac teria que fazer para conviver com essas mulheres de uma forma mais pacífica e menos ameaçadora? Eu vejo que isso acontece muito, viu, Kátia? Eu tenho amigas, até conhecidas mais velhas, já com filhos, fazem botox, colocam silicone, e você vê que elas fazem tudo isso e não tem uma tranquilidade íntima, nem em relação ao próprio sono. Elas, quanto mais, com sem motivo, né? Quanto ela não está satisfeita com nada. Então, eu acho que a Balzac tem que ter uma postura autêntica, e essas pessoas ao redor vão começar a perceber que essa pessoa ela valoriza outras questões, e através das próprias energias, nossa, no caso, elas vão começar a se interessar, mas o que você faz? Você já fez? Eu falei assim, não. Ah, você já fez? Eu falei assim, não pretendo fazer nenhuma, né? E aí a pessoa vê que você vive bem com isso, e que você valoriza outras questões existenciais, questões evolutivas. Aí essa pessoa ou vai se aproximar mais de você, querer saber mais, ou ela vai se afastar. Não, isso daí não tem nada a ver comigo. Então, acho que é mais ou menos por aí, né? Os afins vão se atraindo e a gente vai servindo como exemplo. Aqui na Principiologia, você coloca o segundo princípio, princípio da acuidade das autopriorizações. Isso tanto para Balzac como para o Balzac também, né? Sim, esse verbete, inclusive na questionologia, ele está se referindo tanto a Balzac quanto ao Balzac. E superando isso também, isso é só um pano de fundo para a gente melhorar a qualificação da nossa consciência, independente do gênero, do sexo, da idade, do tempo, né? A gente tem que focar na qualificação de nós mesmos. Continuando, a questão é que a pessoa, um dia ela quer fazer um livro, outro dia ela quer colaborar no IC, outro dia ela quer fazer um empreendimento, e ela não tem um nível de profundidade, um profundidômetro, talvez. Tá vendo? Essa vivência foi profunda, essa priorização mais profunda. Como é que você vai ajudar essa consciência a ela perceber por ela mesma que aquela prioridade é mais profunda que outra? Eu sugiro a técnica da reflexão de 5 horas, porque às vezes essa questão da superficialidade, atirar para todos os lados, é que a pessoa não para refletir, né? Então ela tem que voltar mais para ela mesma. Tem aí os laboratórios conscienciológicos do CAE, que a pessoa pode ficar ali num local otimizado para autorreflexão e fazendo anotação, registro, e tem que ter disciplina, né? Para você registrar, voltar aquilo, continuar motivada nessa questão evolutiva, né? E isso vai gerar automaticamente uma satisfação, e a pessoa vai sentindo que ela está se conhecendo mais. Isso traz uma autoconfiança e uma autossegurança para a consciência, eu vejo, sabe? Mariana, oi. Aqui na página 4, otimizações, o que te levou a apresentar essas otimizações, a relação dessas otimizações, em forma de acróstico e não em forma alfabética ou crescente de importância? Aqui eu quis usar um pouco da minha criatividade, né? Então, Desculpe, deixa eu perguntar mais uma coisa. Tem uma veia poética nisso aí, não? Alguma coisa escondidinha aí? Não sei te dizer, mas eu gosto assim de brincar com as palavras, de contar as palavras, colocar na ordem inversa, né? Essa questão das sincronicidades também que isso gera. Então, quando eu cheguei nesse toque, eu pensei, gostei, acho que vou mandar sim. E aí não foi refutado e passou pela revisão. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. E quando tu estavas preparando o verbete, certamente tu pensou que alguém ia falar Balzac, e não apareceu alguma outra forma de denominar esse companheiro da Balzac? Então, tem o trintão, né? Já existe no dicionário balzaciano, balzaquiano. Inclusive, eu encontrei no Rio Grande do Sul, é o local onde tem as reuniões dos balzacos. Eles fazem a reunião mensal dos balzacos de determinada área, determinada cidade. Agora, realmente, o balzaquiano e o balzaca foi o que vincou mais devido ao livro, né? Que é a mulher de 30 anos. Tem o trintão, inclusive tem o verbete que é o trintão sem dupliça, que o professor escreveu. Obrigado. Nada. Eu queria perguntar exatamente sobre isso, Mariana. Se você chegou nesse trabalho a traçar o perfil do Balzac.
balzaquiano, né? Se tem uma idade, se o Felipe é um Balzac. O Felipe ainda não é Balzac. Ano que vem ele vai se tornar um Balzac. Mas eu vejo que não foge muito, porque eu quis colocar aqui questões que podem otimizar essa fase em que a consciência está passando, né? Que ela não já tem aí uma certa idade, já está na adultidade, a questão somática já está assentada, ela está aí atrás do pé de meia, da questão afetiva sexual, então... Porque dizem que o homem amadurece mais tarde, né? Que a mulher amadurece mais cedo e tal, então o homem... Felipe não tem nada a ver com isso. O verbete que eu escrevi é o seguinte: trintão sem duplista, ou seja, trintão sem Balzaca. Ele tem a Balzaca dele, não tem nada a ver com isso. Eu sugiro a leitura dos verbetes da remissiologia, que eles dão muita ideia e abrangem mais essas questões que eu trouxe. Quem, de repente, se interessou, eu sugiro estar lendo os verbetes da remissiologia. Né? E convocar todas as Balzacas aqui da Cognópolis e fora para fazerem a prova geral de conscienciologia agora no próximo mês, que através disso a gente vai estar dando o exemplo de teático, né? De ser uma Balzaca na Cognópolis. E de escrever mais verbetes também, né? Pensar na obra-prima, para ajudar nessa proexis mais ampla, né? A questão do autorrevezamento também, a gente começar desde cedo a pensar nisso. Acho que é muito sério. Trabalhar para a psique. Você está com uma boa visão da história, você já não está mais com monovisão. Pelas coisas que ela informou, que indicou, formulou, mostra qual visão já que você tem do assunto. Isso é fora de série. Ela andou estudando. Por isso que eu falei, cuidado com a mulher. Mariana, Tânia Guimarães aqui. Oi, Tânia. Fala essa politicologia. Por que você colocou esses 7 itens na politicologia? Politicologia. Página 3. Então, aqui na politicologia, eu fui elencando os itens que têm mais relação com o tema, né? Assistenciocracia, discernimentocracia, cognocracia, teaticocracia, evoluciocracia, lucidocracia e conscienciocracia. E essa sequência que você colocou, que você termina com a consciência, né? Quer dizer, o poder da consciência. A sequência. Tânia, você foi botando ao acaso? Não, não fui colocando também pode ser. Eu estou tentando lembrar a lógica que eu usei aqui. Deixa eu ver. Questão da assistência, discernimento, cognição. É fácil. Teática. Eu vejo que é um crescendo. É um crescendo. É um crescendo. Tá, muito obrigada. Nada. Mariana, aqui no B. Oi. Que recomendações você daria para uma futura Balzaca cognopolita? É o seu caso, né? Eu acho que se você está fazendo o melhor de si, está se aprofundando, está fazendo suas autopesquisas, vai ser uma transição tranquila, sim. Né? No meu caso, não foi tão tranquila, porque eu conheço a Conscienciologia desde 2005. E eu, quando fiz 30 anos, já tinha um certo tempo que eu conhecia as ideias, e eu vi que era o turning point para mim, sabe? Porque eu estava conhecendo, mas eu estava um pouco mais assim acomodada, sabe? Pegava o que me interessava. Eu falei assim, não, se eu estou aqui, se eu me considero intermissivista, eu tenho que fazer acontecer, né? Eu tenho que estar bem comigo mesma e dinamizar ao máximo a minha evolução. Aí que eu comecei, um ano antes, né? Eu comecei a pesquisar, eu li muito sobre essa questão da mulher nessa faixa etária. Eu comprei esse livro aqui. E aí eu fui elencando algumas prioridades que eu gostaria de ter e atributos que eu gostaria de conquistar dos 30 ao 40. Na verdade, dos 30 aos 35, eu pensei, porque aos 36 começa, de acordo com a proexologia, né, começa a fase executiva da proex. Então, até os 36, eu pensei, quando eu era mais nova, eu quero estar fazendo TENEPS, eu quero ser docente de conscienciologia, quero estar me expondo mais, quero estar escrevendo mais, e aí eu estou com 31, então estou aí correndo, né, atrás
atrás do tempo. Mas eu vejo que é uma questão, uma satisfação íntima. No fim dessa história, você está falando tanta coisa sobre Balzac que vocês vão acabar fazendo o IC. A IC das balzaquianas. Do jeito que está aí, a coisa já está caminhando. Você não acha, não? Você falou da meia-idade uma época, às vezes... Pois é. IC da meia-idade. A meia-idade. É um momento muito importante na vida. A gente precisava, porque essa ainda não tem. Agora, o problema é que nós estamos trabalhando com o processo até 35, depois começa 36, que é da realização da PROEX, para uma pessoa de 70 anos. Vai chegar um ponto que a Balzac vai crescer ainda mais, porque está passando para 100 anos a idade das pessoas. Que eu sempre calculei na base do Brasil, já de muitas décadas, que é 70 anos. Agora não. Acho que vai até os 40, 45. O Guimarães está com 104 anos aí. Estão falando dele porque está doente, né? Os rins. É uma boa ideia. Então, eu acho que o caminho para a meia-idade seria fazer a IC das balzaquianas. IC da adultidade, que pega o processo do 35 aos 36... Pega tudo. O problema dos 28 anos que a pessoa já superou, 26, que ela já superou com a maturidade biológica. Tem a Sintex, né, que a gente tem que valorizar mais. E outra coisa, é uma IC de mulheres, isso é muito importante. Só de mulheres? Balzac. Só de Balzac. Mas Balzac mesmo, para valer. Porque trintão sem duplista não vale nada, eu já escrevi sobre isso. Tem a técnica de mais um ano de vida também, até você comentou no dia do seu verbete, eu vejo que é uma técnica que otimiza muito, que poderia entrar nesse período aí balzaquiano, né? Ela ali, já trabalhou muito com a Sinvex, essa coisa toda, energia, ela não é boba. Está caminhando. Eu assisti uma menina o verbete cheia dela, de vida. Então vai ser uma balzacona você. Vai. Essas ideias aí vão dar muita inspiração para a turma. Aquela listagem que você fez, que a gente não pode ler, é impressionante. Ela fez as dezenas de Balzacas que tem na CCCI. Você ainda não viu essa listagem, não? Né? A Cris até me ajudou a pedir para ela algumas. Eu tenho uma cópia e guardei comigo. Estou sabendo da idade desse povo todo. É verdade. Não divulga, professora, é confidencial. Tudo à base depois dos 30. Mariana. De 30 a 39, tem uma porção. São dezenas delas. Mariana, aqui é Vera. Oi, Vera. Aqui na página 2, bem no final ali na neossinapses, através da frequência holociclo, holoteca e biblioteca pessoal. Eu sei que você é estudante, né, de psicologia. O que você tem priorizado na tua biblioteca pessoal atualmente? Olha, hoje, que está em cima assim, da minha mesa, eu tenho livros de psicologia, né, das áreas que me chamam mais atenção, psicologia cognitiva, tenho lido muito sobre isso, tenho estudado muito sobre a questão da simbologia, né, a questão dos símbolos, estou por um futuro verbete, tenho sempre o conscienciograma, sempre, assim, o Homo Sapiens Reurbanizados, que eu tenho lido, consultado ultimamente, e periódicos, né, atualidades, questões gerais, e sempre um bloquinho lá para anotar, fazer registros, né, de tudo que eu estou percebendo, o que eu estou fazendo. E uma técnica que me ajuda muito em relação a essa parte mental somática é o trabalho com as energias antes de você começar. Então, você fazer mobilização das energias, desbloquear os chakras superiores e os demais chakras, que rende muito mais o estudo. Eu vejo tanto na sua casa, no holociclo, na holoteca, antes de fazer um laboratório. Então, eu vejo que essa questão energética, parapsíquica, a gente tem que valorizar mais, sabe? Porque é um divisor de águas. Quando você consegue sintonizar com a multidimensionalidade e ter uma vivência de acordo não só com o que você acha, mas o que é o melhor para você e para todos naquele momento. Essa criticidade e esse atilamento que você tem que ter. E, a partir disso, você agir, né? Não ficar só na ideia, você ter atitudes. E atualmente você está escrevendo algum livro? Começou alguma coisa assim? Não, eu não tenho nenhum tema ainda para uma obra. Eu estou assim,
me aprofundando em algumas especialidades que eu acho que tem mais relação comigo, algumas relacionadas aos meus trafores, outras aos meus trafares, e aí eu estou esperando maturar um pouco mais essas vivências para decidir optar por escrever, né, algo assim, mas ainda não tenho, não. Bom, obrigada. Nada. O Felipe estava falando que o maior mega trafado dela é gostar dele. É por aí, Ela é muito inteligente, muito inteligente. O que é bom no caso dela é que ela estuda com seriedade. Ela é muito íntegra no processo do equilíbrio. A gente não vê nenhuma bobagem que ela faça em nada, nem gesto, nem atos, nem ações, nem nada. É ali. Quer dizer, com serenidade até eu, né? O negócio dela é sério sobre isso, eu acho. Mariana. E a gente vê, por isso que ela tem a visão de conjunto. Isso que eu estou falando, a cosvisão dela aumentou muito. Oi. Oi, Maria. Enquanto você estava conversando com o rapaz ali, que te fez várias perguntas, eu não sei se ele já está fazendo cursos aqui, mas pelo menos eu não o conhecia. Você falou duas palavras que me chamou muita atenção. Que quando ele perguntou se era válido, né, todo esse esforço, mais ou menos isso, todo esse esforço que você estava fazendo no processo evolutivo, e como você sabia, né, como eram as suas sinaléticas. E você falou sobre a gratidão que nasceu em você, e a partir dessa gratidão, a vontade de retribuição. Eu achei muito importante as suas palavras, porque eu, como sou uma observadora do ser humano, a gente observa o processo no ser humano, de uma forma geral, que custa um pouco as pessoas adquirirem isso. E você fazer essa linkagem da gratidão com a vontade da retribuição, eu achei muito bonito você fazer isso. Você poderia explanar mais um pouco sobre isso? Sim, no meu caso, assim, não tem como ser outra possibilidade, que eu tive muitos aportes, desde o momento que eu ressomei. Reconheceu esses aportes. Muito, eu tive muitos aportes. No outro verbete você falou sobre isso, né? Isso eu vejo que nada é por acaso, né? Você consegue fazer essa percepção? Consigo, como se eu estivesse me preparando por uma questão, desde pequena eu tinha esse sentimento assim, né, assim que eu pude, eu saí de casa com 16 anos, eu queria ir para o mundo, às vezes eu me sentia muito presa ali, aquela vida, aquela rotina que eu tinha, então eu fazia o que eu podia, fiz aulas de idiomas, esportes, mas eu não via a hora de eu adquirir uma certa maturidade física para os meus pais me deixarem eu sair, né, com 16 anos já fui morar fora, e de lá tudo foi sincrônico, sabe? Onde eu fui, as pessoas que eu encontrei, as famílias que eu morei, assim, eu vejo que foi tudo muito estudado para que eu fosse me preparando, fosse adquirindo experiência. Até o momento que eu conheci a Conscienciologia, e aí foi muito bom, porque eu tinha essa curiosidade, eu era muito buscadora borboleta, né? Quando eu vi no princípio da descrença que eu não precisava procurar alguma coisa, que eu tinha que me trabalhar e me pesquisar. Né? Você não acreditar em nada, ensina suas próprias experiências. Aí eu voltei toda essa questão para mim, intraconsciencialmente. Foi aí que eu percebi que eu tive mais lucidez e aquele sentimento que eu tinha assim não sei, uma questão de estar procurando alguma coisa, de estar deslocada. Quando eu comecei a me pesquisar, isso tudo foi melhorando, isso foi me gerando motivação. E junto com essa motivação, essa gratidão em querer retribuir. Aí a gratidão veio junto. Foi uma consequência desse encontro com o meu grupo evolutivo, né?
Eu achei muito bonito, quero te dar os parabéns, achei. Né, você fazer essa identificação, eu acho que isso deve ficar como uma sinalética para as pessoas, né, que estão iniciando aí na conscienciologia, para os jovens, né. Eu acho muito importante esse sentimento puro de gratidão. Parabéns para você mais uma vez. Obrigada, viu? Escuta, nós esperamos, então, mais um monte de verbete da sua parte, tá certo? E sem competição com o chefe. Tá bem? Vamos ver como é que fica isso. Muito bom o seu trabalho aí. Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 81 assinaturas no livro de presença, 22 perguntas online, presenciais e 26 perguntas online. Os recados de hoje serão do Eduardo, sobre o ECP2, o Guilherme Montenegro, sobre debates no CAEC, e o Guilherme Kuhn, sobre a complementário. Antes, o professor Antônio Pitaguari falará sobre a prova de conscienciologia. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Nós queremos lembrar a realização da 7ª prova geral de conscienciologia, que vai estar ocorrendo no dia 9 de dezembro, aqui no Discernimento, ou seja, no 3º domingo, né, seguindo esse que a gente está. Nós queremos lembrar que a matéria da prova, ela está abrangendo aí predominantemente os últimos 2 anos, tanto de verbetes da Enciclopédia de Conscienciologia, quanto do Dicionário de Argumentos da Conscienciologia. É importante a gente considerar que a prova é uma excelente oportunidade que a gente tem para a gente estudar a Conscienciologia e, mais do que isso, para a gente poder fazer uma autoavaliação da nossa própria compreensão da Conscienciologia e poder sintonizar melhor aí os ponteiros da bússola consciencial no sentido de cumprir a PROEX. Então, é uma oportunidade muito boa. A nota é o elemento talvez menos importante nesse contexto aí. Mas a oportunidade que você tem de estar ali respondendo aquelas questões de ponta aí da conscienciologia. Né? A nossa listagem para quem vai fazer a prova em Foz está aqui na entrada do tertuliário. Nós estamos já com 85 nomes inscritos. Né? E a nossa mensagem principal seria para os teletertulianos, porque até agora somente Brasília, São Paulo, Campo Grande e Fortaleza já confirmaram a realização da prova. Então, outros centros educacionais, outras instituições conscienciocêntricas ainda não confirmaram e a gente gostaria de poder oferecer essa oportunidade para o maior número possível de pessoas. Nós queremos lembrar que a equipe que está realizando a prova esse ano é composta aí pela professora Adriana Lopes, professor Laênio Loche, foi convidado o William Klein, da Reaprendência, né, e o professor Antônio Pitaguari, contando com o apoio da professora Kátia Aracaki. Então, está lembrando a todos aí que é uma oportunidade boa, dia 9 de dezembro, daqui a 3 domingos, excelente oportunidade aí para todos. Muito obrigado. Boa tarde a todos. O IPC convida para o curso ECP2 a turma aqui de Foz do Iguaçu, com o EPICOM Hernande Leite. Nos dias 11, 12 e 13 de dezembro, é uma terça, quarta e quinta. Vamos nos dar um presente a si mesmo ao vivenciar 3 dias trabalhando a interassistência. São instalados no ECP2 2 campos bioenergético-consciencioterápicos que eles ajudam a reurbanização da psicosfera pessoal. Maiores informações no IPC, o telefone 45 2102 1448. Obrigado. Boa tarde. Convido a todos para o debate de hoje com o tema Maxi-dissidência com a debatedora Rosemary Salles. O debate será realizado no salão anexo ao restaurante, com início às 15 horas às 17. Aguardo a todos. Olá. Boa tarde a todos. Gostaria de convidá-los para o laboratório acoplamentário, que ocorrerá no próximo final de semana, nos dias 23, 24 e 25 de novembro, com a temática Autodesassédio. Os professores EPICOM serão Felipe Mansur, Frederico Gani e Everaldo Bergonzini.
Maiores informações diretamente na recepção do CAEC ou pelo telefone 3525 2652. Obrigado. E o verbete de amanhã será mini-ato interassistencial de especialidade da interassistenciologia e o autor é o professor Robson Lopes. Obrigada pela presença de todos e uma boa tarde.